falando sobre epilepsia. A crise epilética mais conhecida é a crise tônico-clônica, também chamada popularmente de crise convulsiva. Mas existem muitos tipos diferentes de crises. Hoje vamos falar sobre uma crise mais difícil de perceber, a crise de ausência. Não é incomum a pessoa chegar ao neurologista por estar apresentando alguns eventos em que sai do ar durante o dia. Pode ser que isso seja uma crise epilética de ausência. Como chegamos a essa conclusão? O diagnóstico de crise de ausência é eletroclínico, ou seja, é necessário somar duas informações: as características clínicas dos eventos e as suas características eletrográficas. Durante a crise de ausência típica, o paciente interrompe o que estava fazendo e assume uma expressão facial imóvel. Esse episódio começa e termina de modo súbito. Após, em média, 5 a 30 segundos, ocorre plena recuperação e ele é capaz de retomar o que estava fazendo antes. Esses eventos podem ser muito frequentes, ocorrendo dezenas de vezes durante o dia. Esse tipo de crise pode ser desencadeada pedindo para o paciente hiperventilar durante a consulta ou durante a realização do EEG. O traçado eletroencefalográfico típico mostra início paroxístico de complexos espícula-onda lenta generalizados, rítmicos, numa frequência maior que 2,5 Hz, geralmente na frequência de 3 Hz. A ausência é atípica quando o EEG mostra complexos espícula-onda lenta mais lentos, ritmados a menos que 2,5 Hz. As ausências são classificadas como crises generalizadas não motoras. Essa nomenclatura está sendo discutida na literatura e um dos motivos é o de que durante a crise de ausência podem ocorrer manifestações motoras sutis, como piscamentos, movimentos de mastigação e alterações sutis do tônus. Quais são os outros tipos de crises em que há perda de consciência, comparada do comportamento e olhar vago? Nas chamadas crises focais disperceptivas, o indivíduo também pode apresentar parada do comportamento e olhar vago durante a crise, mas as crises costumam cursar com sintomas diversos antes da perda de consciência: queimação abdominal, mal-estar, angústia. Os fenômenos motores são mais proeminentes, as crises duram mais tempo e são sucedidas por um período de confusão pós-ictal. O EEG mostra atividade epileptiforme focal. A classificação correta do tipo de crise é o primeiro passo em direção ao diagnóstico e ao planejamento do tratamento. As crises de ausência típicas aparecem nas epilepsias generalizadas genéticas, como, por exemplo, a epilepsia ausência da infância e a epilepsia mioclônica juvenil. As crises de ausência atípicas costumam ocorrer nas epilepsias graves da infância, como a síndrome de Lennox-Gastaut e a síndrome de Dravet. As crises focais disperceptivas ocorrem nas epilepsias em que há suspeita de uma lesão focal. Cada um desses grupos tem idades de início, evolução, presença de comorbidades e resposta ao tratamento bem diferentes. Por fim, nem todo episódio de parada do comportamento é necessariamente de natureza epilética. Dentre os muitos diagnósticos diferenciais estão os staring spells. Esse tipo de episódio ocorre em crianças quando estão distraídas, geralmente na frente da TV ou no carro. Diferente da crise de ausência, tem início gradual, não cursa com piscamentos ou movimentos com a boca, nunca acontece quando a criança está envolvida na atividade, geralmente passa quando a criança é tocada e o EEG é normal. Quando é muito difícil entender a natureza de qualquer tipo de evento, o vídeo EEG pode ser muito útil. Vamos falar mais sobre epilepsia. Até o nosso próximo vídeo.